Bom dia novamente. Hoje é 23 de setembro de 2023. Nós vamos iniciar a leitura de mais um daqueles livros, textos escolhidos, A Educação da Criança segundo a Ciência Espiritual. Podemos começar, Cíntia. Cíntia, você pode começar lendo essa orelhinha do livro e depois aqui a contracapa, tá bom? Obrigada. Então, a educação da criança segundo a ciência espiritual. A educação infantil é um tema que muito preocupa nosso século, tendo sido motivo, nos últimos decênios, para um incalculável número de textos, congressos e simpósios de correntes pedagógicas em todo o mundo. Publicado originalmente em 1907, o presente texto surpreende pela abordagem, até hoje inédita, da questão educacional, pois toma como ponto de partida uma concepção do ser humano em sua integridade formada por corpo, alma e espírito. Nele, Steiner evidencia uma abrangência no enfoque da natureza humana, sem a qual nenhuma intenção pedagógica pode ser levada a bom termo, pois só desenvolvendo corretamente cada aspecto de seu ser é que a criança poderá alcançar um amadurecimento harmonioso. Partindo da composição da entidade humana, o autor demonstra aqui as necessidades básicas de cada fase de crescimento, de acordo com o nascer de cada um dos corpos do homem. Com grande propriedade, aponta medidas que favorecem o desabrochar das qualidades individuais do educando, sublinhando as predominâncias típicas de cada idade e as atitudes necessárias ao educador em seu papel instrumental na arte pedagógica. A superação dos preconceitos contra uma concepção científico-espiritual da existência humana é o grande alerta formulado por Steiner nesta obra. Sua antroposofia encontra aqui um importante campo de atuação prática, demonstrando assim sua inegável objetividade. O raciocínio puramente intelectual e materialista se compraz em acreditar que não se pode penetrar no âmago das coisas, senão por meio de conceitos abstratos. Dificilmente admitirá que, para esse fim, as outras forças anímicas sejam pelo menos tão necessárias quanto o intelecto. Não se trata apenas de uma metáfora quando afirmamos ser possível compreender algo tanto com o sentimento e as emoções, quanto com o intelecto. Rudolf Steiner. Algum comentário? Lúcia quer colocar algo? Então, eu acho bem importante isso de desenvolver uma nova percepção, né, que é também do coração, né? Eu acho que isso que ele está querendo dizer, né? Quando a gente consegue desenvolver esse pensamento caloroso, né, que também liga coração e razão, né? E é tão bacana quando a gente percebe que existem tantas teorias educacionais, mas que, na verdade, a gente precisa mesmo é compreender as crianças profundamente, né? O que são as crianças, o que elas precisam a cada passo de desenvolvimento.
Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Como é que está agora? Então é isso. Então, pode ir, Cíntia. A vida atual coloca A vida atual coloca em questão muito do que o homem herdou de seus antepassados. É por isso que surgem tantos problemas modernos e exigências da época. Que tipo de problemas perturbam o mundo hoje? A questão social, a questão do feminismo, problemas educacionais e escolares, problemas relacionados ao direito, à saúde, etc. Pelos mais diversos meios, procuram-se soluções para estes problemas, sendo incalculável o número dos que afirmam terem esta ou aquela fórmula para resolver este ou aquele, ou, pelo menos, contribuir com algo para sua solução. E nessa situação fazem-se valer todos os matizes possíveis do comportamento humano. O radicalismo, que toma ares revolucionários, as tendências moderadas, com respeito pelo existente, querendo desenvolver o novo, e o conservadorismo, que logo se agita quando se toca em antigas instituições ou tradições. E ao lado dessas atitudes principais, existem inúmeras intermediárias. Quem analisar mais profundamente a situação não poderá abster-se, perante todos esses fenômenos, do sentimento de que nossa época possui apenas meios inadequados para enfrentar as exigências feitas ao homem moderno. Muitos querem reformar a vida sem conhecer realmente seus princípios básicos. Quem quiser fazer sugestões para que algo aconteça no futuro, não poderá dar-se por satisfeito com o conhecimento superficial da vida. Deverá, antes, pesquisá-la em profundidade. A existência toda é como uma planta, não abrangendo apenas o que se apresenta à vista, mas contendo em seu âmago um estado futuro. Quem vê uma planta apresentando-se apenas folhas, sabe perfeitamente que ela terá, dentro de algum tempo, flores e frutos. Contudo, a planta já possui de maneira invisível a disposição para essas flores e frutos. Mas como poderia opinar sobre o aspecto desses órgãos alguém que se limitasse a estudar na planta apenas o que ela apresenta ao olhar do observador no momento presente? Só poderá fazê-lo quem conhece sua natureza íntima. De maneira análoga, a vida humana inteira contém as disposições para o seu futuro. Contudo, para se poder dizer algo a respeito desse futuro, é preciso penetrar na natureza oculta do ser humano. Nossa época carece da inclinação correta para isso, pois se dedica antes ao que se manifesta na superfície, acreditando vir a entrar em âmbito incerto, se avançar até o que se furta à observação exterior. É verdade que a coisa é mais fácil no caso da planta, pois todos sabem que esta já muitas vezes teve frutos. A vida humana só existe uma vez, e suas flores futuras não tiveram existência anterior. Não obstante, estas preexistem no homem como disposição,
como é o caso das flores numa planta que momentaneamente só carrega folhas. Existe uma possibilidade de se saber algo acerca desse futuro, desde que o observador atravesse a superfície do ser humano e chegue ao seu cerne. As inúmeras ideias reformistas do presente só se tornarão práticas e fecundas quando baseadas em tal análise mais profunda da vida humana. Por sua própria natureza, a ciência espiritual deve ter por tarefa oferecer uma cosmovisão prática que abranja a essência da vida humana. Não se trata de determinar se existe justificativa para muitos movimentos que hoje em dia levam a essa denominação. Trata-se da essência da ciência espiritual e do que esta pode ser segundo essa essência. Ela não deve ser uma teoria indefinida destinada a satisfazer a mera curiosidade cognitiva, nem um meio reservado a uns poucos que, egoisticamente, almejem para si próprios um grau superior de evolução. A ciência espiritual pode contribuir para a solução das mais importantes tarefas da humanidade atual e para o desenvolvimento de seu bem-estar. Aqui tem uma nota. Isso está lá na página 46. 46. Na página 46? Não sei, né? Depende da edição. No final? Lá no final. Ah, sim. Notas complementares. Aqui, para mim, que eu comprei agora esse livro, fica na 51. 1. Não se deve compreender essa frase no sentido de que a ciência espiritual... Eu vou ler de novo a frase. Agora me perdi na página. Qual a página que a gente estava? Na minha edição é 11, sim. na sua não. Achei. 13. Vou repetir a frase. A ciência espiritual pode contribuir para a solução das mais importantes tarefas da humanidade atual e para o desenvolvimento de seu bem-estar. Nota 1. Não se deve compreender essa frase no sentido de que a ciência espiritual pretenda dedicar-se apenas aos problemas mais gerais da vida. A verdade é que ela se julga capacitada a fornecer as bases das soluções desses problemas. Mas também é verdade que se pode constituir para qualquer pessoa, seja qual for a posição que esta ocupe na vida. A fonte onde encontrar respostas para os problemas mais corriqueiros, consolo, força e confiança na vida e no trabalho. Ela pode constituir uma ajuda não só para os grandes problemas da existência, mas também para as necessidades mais imediatas do momento, nas situações aparentemente mais insignificantes da vida cotidiana. Isso vem ao encontro do que o Ronaldo sempre tem dito, né? Que a antroposofia, a ciência espiritual, é para ser vivenciada, não algo para ficar só no pensamento, que é uma coisa prática, né? Então, nós já fizemos os exercícios complementares, os exercícios do dia da semana, os outros textos que nós estamos lendo, já lemos, né? Todos nesse sentido de vivenciar a ciência espiritual realmente aqui na matéria e não só ficar, né, como conhecimento. Quer completar algo, Lúcia? E completando esse movimento, é o quanto que essa visão, essa compreensão do ser humano
ela realmente pode e traz, né, consequência na vida prática, né, na educação, nas artes, na medicina, né? Então, é algo realmente que atua na nossa, no nosso processo de vida, né? E não é algo que fica só na teoria. E é essa visão de ser humano que baseia tanto a medicina, como a educação, como a terapia artística, como a agricultura orgânica. É a mesma visão de ser humano e do mundo, né? Essa visão ampliada, profunda, que vai além da visão sensória, daquilo que a gente pode ver, né? Vai muito além. Né? E isso, de fato, é muito sanativo, né? Quando a gente pode considerar a vida, o cosmos, nesse ponto de vista mais ampliado, né? A gente entende muita coisa que antes a gente não entendia, né? E aí a vida se torna mais prática mesmo. É isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Até aí, como é que estamos? Eu tenho um comentário só, que eu estou lendo. Não, que esse conhecimento, né, como a gente leu aqui, como eu li agora na nota, comigo aconteceu assim, acontece, né? Eu tive o contato com a antroposofia, conheci, aí aquilo impactou e me deixou assim, deslumbrada, fascinada. E aí o tempo foi passando, e aí eu fui conhecendo, a vida mudou, enfim. E aí eu não conseguia entender nada, assim, né? Ia, só ia tendo conhecimento, né? Devorando os conhecimentos. E hoje, assim, né, como faço parte lá da formação, do grupo lá da formação biográfica, eu vejo como é complexo tudo isso. E, ao mesmo tempo, como é simples, né? Na medida como a Lúcia falou agora, a Cristina, a gente vai colocando na vida prática, não, nem colocando, né? A vida prática, quando a gente coloca essa atenção para olhar além, né, das coisas que só acontecem, assim, dos nossos problemas, né? Como isso vai se infiltrando esse conhecimento. Então, a vida vai ficando... É aquela dança da paz, acho que é aquele poema, ele é perfeito, porque ele fala isso, né? Como a vida vai ficando mais rica, ela vai ficando mais difícil, e eu não lembro agora o terceiro, como é que é, mas enfim, é aquilo, né? A, a gente vai se conectando mais com a vida. E aí ela vai ficando mais simples e mais difícil, né? E eu me sinto mais forte, assim, eu me sinto mais completa. Ainda não consigo definir. Não sei se um dia eu vou conseguir definir, né? Mas, assim, o que ele falou aqui, essa nota, para mim, assim, ela faz muito sentido mesmo. E o que é importante é mais forte para atuar, né? Em direção de atuar em prol de toda a humanidade, né? Então, isso aqui é bonito, né? Como atua, né? Como pode ser ativo, né? Essa nova visão. Mas seguimos, então? Contudo, ao assumir tal missão, a ciência espiritual deverá contar com o fato de vir a sofrer muitas críticas e dúvidas por parte de radicais, moderados e conservadores em todos os domínios da vida social. Com efeito, não poderá dar satisfação a partido algum, pois suas premissas transcendem qualquer partidarismo. Essas premissas são exclusivamente baseadas num autêntico conhecimento da vida. Quem conhece a vida só se proporá tarefas que nasçam dela. Não estabelecerá programas arbitrários, pois sabe que as leis fundamentais da vida não serão, no futuro, diferentes destas do presente. A pesquisa espiritual não deixará, portanto, de respeitar o que existe,
seja qual for a necessidade de reformas, procurará encontrar no que atualmente existe os germes para o futuro. Mas sabe também que todo vir a ser contém um crescimento e uma evolução. Por isso se lhe manifestarão no que existe atualmente os germes para uma transformação, para um crescimento. A ciência espiritual não inventa programas, mas os deduz do que existe. Porém, as conclusões assim resultantes constituem, em certo sentido, um programa em si, pois contém a natureza da evolução. É justamente por este motivo que o aprofundamento científico e espiritual na natureza do homem deve fortalecer os mais frutíferos e práticos meios para a solução das prementes questões existenciais da atualidade. Isto será demonstrado aqui quanto à questão educacional. Não serão formuladas exigências nem programas. Será simplesmente descrita a natureza da criança. Da natureza do homem em desenvolvimento surgirão, como que por si mesmos, os princípios para a educação. Quem quiser conhecer a essência do homem em desenvolvimento, deverá partir de uma observação da natureza oculta do ser humano em geral. O que a observação sensória descobre no homem e a concepção materialista considera o único aspecto válido em sua natureza, constitui para a pesquisa espiritual apenas uma parte, um membro da entidade humana, ou seja, seu corpo físico. Este está sujeito às mesmas leis da vida física, compondo-se das mesmas substâncias e forças que formam o resto do mundo chamado inorgânico. A ciência espiritual diz, portanto, o homem possui esse corpo físico em comum com todo o chamado reino mineral, e denomina corpo físico no homem apenas o que produz a mistura, a combinação, a estrutura e a dissolução das mesmas substâncias, segundo as mesmas leis atuantes no mundo mineral. Acima desse corpo físico, a ciência espiritual reconhece ainda uma segunda entidade no homem, o corpo vital, ou etérico, que os físicos não estranhem a denominação corpo etérico. Éter significa aqui algo diferente do éter hipotético da física. Tome-se o termo simplesmente como denominação para o que será descrito a seguir. Falar em tal corpo etérico foi considerado, há algum tempo, indício de uma mentalidade altamente desprovida de espírito científico. Entretanto, isso não ocorria no fim do século XVIII e na primeira metade do século XIX. Nessa época, se dizia não ser possível que as substâncias e forças atuantes no mineral pudessem transformá-lo espontaneamente num ser vivo. Este deveria conter uma força especial, chamada força vital. Era a opinião corrente que tal força atua na planta, no animal e no corpo do homem, provocando as manifestações da vida da mesma forma como a força magnética provoca a atração no ímã. A época subsequente, a do materialismo, afastou tais ideias. Os cientistas passaram a dizer
que um ser vivo se estrutura exatamente como faz um ser dito inanimado, que as forças reinantes no organismo são as mesmas que atuam no mineral, apenas de maneira mais complicada, pois formam uma estrutura complexa. Atualmente, só os materialistas mais obstinados persistem na negação dessa força vital. Os fatos ensinaram a muitos cientistas que se deve admitir algo como uma força ou princípio vital. A ciência moderna aproxima-se, assim, do que a ciência espiritual afirma a respeito do corpo vital. Contudo, há entre ambas uma considerável diferença. A ciência atual chega a postular uma espécie de força vital mediante um raciocínio baseado em fatos constatados pela observação sensorial. Este, porém, não é o caminho para uma genuína pesquisa, ponto de partida da ciência espiritual e origem dos resultados que esta divulga. Nunca se insistirá o bastante sobre essa diferença entre a ciência espiritual e a ciência corrente em nossa época. Esta última considera a experiência sensorial como base de todo conhecimento, julgando incognoscível tudo que não se fundamente em tal base. Ela tira suas conclusões e deduções das impressões sensoriais, declinando tudo que estas transcendem, sob a alegação do que ultrapassaria os limites do conhecimento humano. Para a ciência espiritual, semelhante atitude se iguala à de um cego que só quisesse admitir o que pudesse ser apalpado ou deduzido logicamente de sensações táteis, rejeitando como transcendentes à capacidade cognitiva humana os relatos de um indivíduo dotado de visão. Com efeito, a ciência espiritual mostra que o homem é suscetível de evoluir e adquirir o conhecimento de novos mundos pelo desenvolvimento de novos órgãos. Assim como o cego, embora se encontre no meio de cores e de luz, não as pode perceber por falta de um órgão adequado. A ciência espiritual ensina que existem muitos mundos ao redor do homem e que este poderá percebê-los se, para tal, desenvolver os órgãos necessários. Tal como o cego vislumbra um novo mundo depois de operado, o homem pode conhecer, pelo desenvolvimento de órgãos superiores, mundos bem diferentes do que lhe revelam os sentidos comuns. É da condição dos órgãos de um cego que depende a possibilidade de uma operação. Porém, os órgãos que permitem ao homem penetrar em mundos superiores existem de forma rudimentar em qualquer ser humano. Cíntia. Poderá desenvolvê-los toda pessoa que possua paciência, perseverança e energia para aplicar em si mesma os métodos descritos em meus artigos da série O Conhecimento dos Mundos Superiores, a Iniciação. É a nota 2. O leitor encontrará... A Cristina queria comentar alguma coisa? Não, era só para uma pausa, mas ela fez agora para saber se está tudo bem, se tem alguma pergunta, algum comentário, era isso. Aí na nota 2, então, ele fala: o leitor encontrará esses artigos em meu livro O Conhecimento dos Mundos Superiores, a Iniciação. A Sandra levantou a mãozinha. Isso. Bom dia de novo.
Sabe, o que eu fiquei um pouco na dúvida é quando ele começa a falar sobre força vital. A força vital está paralela à força, ao corpo etérico, é isso? Eu não consegui. Ou é ao corpo astral? Não, é a mesma, é sinônimo de etérico. Corpo Etérico. vital, Ah, tá bom. etérico. É o corpo da vida, né? Tá. Agora, é bem interessante, eu queria citar, porque ele escreve esse livro em 1909, né? É a primeira vez que ele fala nessa visão podendo atuar na educação, né? Como é que essa visão do ser humano atua na vida, né? Na vida prática. Então, ele cita essa questão da educação, né? Entender o ser humano assim, dessa forma ampliada, né? Como corpo físico, corpo etérico, corpo astral, depois ele vai entender o estudo, né? Os reinos, como é que atuam, pode ser uma educação. E a primeira escola Waldorf surgiu 10 anos depois. Então, aqui foi a semente, né? Quando ele coloca isso, ele já vinha colocando nos livros fundamentais, ele até cita aí conhecimento dos mundos superiores, quem quer desenvolver esses órgãos, né? Para poder ver, né? Perceber melhor essas forças. Mas aqui ele está falando especificamente como é que essa visão pode atuar na educação, né? É muito interessante isso, né? Então, o corpo etérico, né? O corpo da vida, quando você desenvolve essa percepção, e aí você recebe um aluno, você percebe a vitalidade dele, né? E às vezes ele está com uma dificuldade de aprendizado por falta de vitalidade. E é algo, né? Claro que a gente fisicamente também percebe uma palidez, né? Mas olha e sente que ali tem falta de forças, algum motivo, algo está acontecendo na vida dessa criança que ela não está com energia, né, com a força para poder fazer o processo de aprendizado. Então, são essas coisas práticas, né, que são interessantes nessa compreensão. Algo mais? Então, Cíntia. Assim, a ciência espiritual não fala de limites cognitivos impostos ao homem por sua constituição. Diz, antes, que para o ser humano existem aqueles mundos para cuja percepção ele possui os órgãos apropriados. Portanto, é essa sua atitude também em relação à investigação do corpo vital ou etérico, e de tudo o que ainda será exposto neste livro a respeito de membros superiores da natureza humana. A ciência espiritual reconhece que a pesquisa feita pelos sentidos físicos só pode alcançar o corpo físico, e que tal pesquisa pode, no máximo, admitir a existência de outro, superior, por meio de conclusões, mas informa como abrir acesso a um mundo em que os membros superiores da entidade humana se manifestam da mesma forma como as cores e a luminosidade dos objetos ao cego nato, recém-operado. Para os que desenvolveram seus órgãos superiores de percepção, o corpo etérico ou vital é um objeto de observação e não apenas de raciocínio e conclusão. Esse corpo etérico ou vital, o homem tem em comum com as plantas e os animais. Graças à sua atuação, as substâncias e forças do corpo físico redundam nos fenômenos do crescimento, da reprodução, do fluxo dos humores, etc. O corpo etérico é, pois, construtor e plasmador do corpo físico. É seu habitante e arquiteto. Por isso é lícito considerar o corpo físico uma imagem
ou expressão do corpo vital. Ambos apresentam no homem tamanho e forma aproximados, nunca exatamente iguais, enquanto nos animais, e mais ainda nas plantas, o corpo etérico se diferencia consideravelmente do físico quanto à forma e à dimensão. Eu posso fazer uma pergunta? Quando ele fala do tamanho do corpo vital no homem, e ele compara com o das plantas e dos animais, né? Ele faz essa diferença. Isso se deve ao fato dos outros corpos que a gente tem e que eles influenciam esse corpo etérico. Por exemplo, o corpo astral, ele vai desgastando o corpo etérico, e o eu também, quando é muito presente, não sei se seria isso assim, muito forte, ele também influencia como esse corpo etérico vai se manifestar? Eu acho que no ser humano, especialmente porque o eu está encarnado, né? Então, a gente tem isso que tá, essa força individualizante, né? Nas plantas e nos animais, esse eu, ele é lá no cosmos, né? O eu grupal. Então, o etérico também, o astral também se amplia, né? Então, na medida que a gente vai se individualizando, isso vai chegando mais perto da nossa conformidade. Eu tenho essa visão. Entendi. É porque as plantas, é igual você falou, né? Elas compartilham, elas são o corpo vital de tudo. Sim, tá tudo. E os animais, como eles têm uma alma grupal, eles também não têm esse eu individualizado, então também fica um astral, o etérico, mais... O nosso astral, ele ainda vai explicar, ele é um pouco mais amplo também, né? Mas tudo tem essa tendência a se individualizar, né? Acho que a Nina levantou a mão. Eu queria perguntar se as crianças pequenininhas conseguem ver esse corpo vital. A gente pode olhar para a mesma linha. Nas crianças pequenas, o eu ainda não está presente, né? Interessante ver desse ponto de vista. E realmente as crianças pequenas, elas têm uma visão muito mais ampla, né? A gente sabe de vez em quando de crianças que têm aquele amiguinho invisível, né? As crianças pequenas, a gente, quando é professora de jardim, é impressionante como as crianças, de repente, expressam o que a gente estava pensando. A gente está... Já aconteceu de eu estar com uma música dentro da minha alma e, de repente, o aluno cantarolar essa música, né? Então, elas são muito mais permeáveis, está tudo muito mais aberto, né? Então, nesse sentido, elas percebem muito mais, né? Ainda não está individualizado, justamente. Não tem ainda essa separação, isso vai vindo aos pouquinhos. Esse corpo etérico ou vital, o homem tem em comum... Ah, não, já li esse parágrafo. O terceiro membro da entidade humana é o chamado corpo das sensações ou astral. É o portador de dores e prazeres, instintos, apetites, paixões, etc. Um ser composto só dos corpos físico e etérico não possui essas manifestações psíquicas que poderíamos reunir sob o termo sensibilidade. A planta não a possui. Se, do fato de certas plantas responderem por movimentos ou de outra maneira a impulsos exteriores, alguns cientistas concluíssem que as plantas possuem certa capacidade sensível,
isso apenas revelaria sua ignorância quanto à essência da sensação. O que importa não é a resposta dada a uma excitação exterior, e sim sua reflexão por meio de um processo interior, como alegria ou dor, instinto, cobiça, etc. Não fora assim, poder-se-ia dizer, com razão, que o papel do tornassol azul teria uma sensibilidade para certas substâncias, motivo pelo qual sua cor passa para o vermelho em contato com elas. Vocês conhecem o papel tornassol? A gente usa para ver a acidez do solo, né? Então, se ele é mais ácido, ele fica mais vermelho, ele reage à acidez, né? Se é menos ácido, fica mais azul. Mas é só uma reação a um elemento químico, né? Físico. Não tem um mundo interior, né? Refletindo. Aí, então, na nota número 3, ele fala: convém insistir nisso, pois reina atualmente grande confusão sobre esse assunto. Muitas pessoas não compreendem a diferença entre a planta e um ser sensível, porque lhes escapa o sentido exato da sensação. O fato de um ser ou um objeto reagir a um impulso exterior ainda não justifica afirmar que ele seja capaz de sentir esse impulso. Essa alegação estaria correta se tal ser vivenciasse o impulso dentro de si. Em outras palavras, se ocorresse uma espécie de reflexão interior do impulso exterior. Os grandes progressos da ciência natural, objeto de admiração, por parte do pesquisador esotérico, trouxeram alguma confusão quanto a certos conceitos mais amplos. Alguns biólogos não sabem o que é realmente a sensibilidade, atribuindo-a a seres que não a possuem. O que eles entendem por sensação pode, com razão, ser atribuído também a seres insensíveis. Mas o que a ciência espiritual entende por sensação é coisa totalmente diferente. O corpo das sensações, veículo da vida sentimental, o homem a compartilha apenas com os animais. Não se deve incorrer no erro de certos círculos teosóficos, imaginando serem os corpos etérico e astral, compostos meramente por substâncias mais sutis do que as existentes no corpo físico. Isso significaria materializar esses membros superiores da natureza humana. O corpo etérico é uma estrutura energética composta de forças atuantes, e não de matéria. O corpo astral, ou das sensações, é uma formação constituída por imagens dinâmicas, coloridas e luminosas. Na nota 4, ele fala: é preciso fazermos uma distinção entre a vivência do corpo das sensações dentro de nós próprios e a percepção desse corpo pelo vidente treinado. Estamos nos referindo ao que se revela à visão espiritual deste último. Diferente do corpo físico, pela forma e pelo tamanho, o corpo astral apresenta no homem a forma de um ovo alongado, contendo os corpos físico e etérico e ultrapassando-os de todos os lados, como uma formação luminosa. Só um pouquinho, Cíntia. Lúcia, você ia fazer um comentário? E assim, é que a gente pode treinar em observar em nós
como é que o mundo externo se reflete internamente, isso que eles chamam de refletir internamente, né? Então, cada sensação que eu tenho, como é que acontece dentro de mim? Uma simpatia, uma antipatia, um desgosto, um agrado, um sentimento, né? E aí isso é o meu mundo interno. E esse que é o corpo astral, né? Para a gente ter bem esse... E aí, a partir dessas sensações internas, dessa reflexão, a gente pensa e a gente tem o impulso de agir, né? Então, o que me provocou de pensamentos, de sentimentos e de impulsos, né? Muitas vezes no trabalho artístico a gente faz isso, né? Observa quando você está pintando, não sei se vocês já tiveram essa experiência, que sentimentos surgiram, que pensamentos e que impulsos. É olhar para o teu mundo interior e perceber esse campo astral, né? Esse campo de força astral. É um bom exercício. Aí. Cíntia vai perguntar. Eu lembrei de acho que é na teosofia que ele fala, que outro dia eu fiquei pensando bastante, porque eu tenho um gato, né, em casa, e eu fico observando ele. E aí tem uma frase que ele falou assim, que como é que é mesmo? A consumação do desejo, do prazer, desgasta o corpo etérico. Ou seja, esse corpo astral, quando ele vai obter aquilo que ele deseja, que ele vai com aquela avidez, ele consome a energia. Não é isso, mais ou menos, assim? Eu fiquei muito intrigada, assim. Sim, tudo que tem a ver com o corpo astral, especialmente com consciência, né? Eu quero desgaste do corpo etérico. Mas ele vai explicar esse processo mais à frente. Melhor do que a gente é capaz. Tem um filósofo que eu não sei quem era, acho que o Nietzsche, sei lá, que fala assim, acho que era Schopenhauer, sei lá, que o objeto mata o desejo, né? E isso, para mim, ficou assim, quando você tem aquilo que você deseja, acabou. E aí você vai querer outra coisa. E você está sempre querendo, né? Aí me vem essa imagem do corpo astral, né? Que ele está sempre querendo satisfazer uma ânsia, né? Um querer, um desejo que ele se termina ali, né? O homem possui Não, ainda... Cíntia, só um minutinho. Lúcia vai... Não, eu acho que é suficiente, porque isso me lembrou um conceito que o Stalin usa muito, que é a avidez, né? Então, está no corpo astral, né? E que precisa ser educado. A gente está falando de educação, o corpo astral pode ser educado. Então, como nós já estamos a 3 minutos do nosso horário, eu vou pausar, eu vou interromper a gravação e nós começamos, né, esse quarto membro a semana que vem.